Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quinta-feira, 11 de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Micropenhor cresce 40% este ano no país. Os empréstimos chegam a mais de R$1 bilhão. No Rio de Janeiro, Biblioteca para Deficientes Visuais corre o risco de fechar as portas. E ainda, hoje é dia das notícias paraolímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Quase 3 milhões de brasileiros recorreram ao micropenhor este ano. Foram emprestados mais de R$1 bilhão e 200 milhões. Esse tipo de financiamento cresceu 40% em relação ao ano passado. O cliente pode financiar até 85% do valor de avaliação da joia. No caso do microcrédito, o valor máximo de empréstimo é de R$ 1.500, que pode ser pago em até 180 dias, com juros de 1,95% ao mês. Depois de quitar a dívida, o cliente pode reaver as joias que deixou como garantia no banco. Se não tiver o dinheiro para resgatar a joia, o cliente pode renovar o contrato e pagar apenas os juros. É uma operação que ela vai se tornando conhecida e as pessoas que recorrem a esse tipo de empréstimo, às vezes elas voltam muitas vezes a repetir essa operação. Para fazer o micropenhor, basta ir a uma agência da Caixa e levar CPF, RG, comprovante de residência e a joia. Para este economista, esse tipo de empréstimo é mais barato e rápido do que o tradicional, mas faz um alerta. Nós pegamos o valor do crédito, pagamos só os juros e chega quando vencer lá os máximos, que é 180 dias, ele vai pagar o quê? Aí ele não tem o dinheiro para pagar o principal, aí ele volta e renova e continua pagando os juros, ou seja, é uma armadilha para continuar pagando juros por muitos anos. Uma pesquisa em redes de farmácias de 6 capitais revelou: nenhuma delas vende remédio fracionado. Só em Brasília foi encontrada uma que oferece essa opção ao consumidor. No país, o desperdício com as sobras de medicamentos é de quase R$20 bilhões por ano, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 de cada 10 remédios produzidos no Brasil vão parar no lixo. São quase R$20 bilhões por ano jogados fora, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um dos motivos é a venda acima da quantidade necessária. A venda dos remédios fracionados foi autorizada há 5 anos pelo governo federal, mas até hoje eles não chegaram às prateleiras. Em São Paulo, só nas farmácias populares é possível comprar a quantidade aproximada de comprimidos que a pessoa vai precisar, porque aqui eles são vendidos nestes blisters e não em caixas fechadas. Mas ainda assim, na maioria dos casos, sobram remédios depois do tratamento. Sempre leva mais, porque você não pode deixar de atender o tratamento que o médico prescreve. Uma pesquisa em 26 redes de farmácias de 6 capitais não encontrou nenhum remédio fracionado. Os próprios atendentes, quando nós estivemos fazendo essa compra de medicamento, não sabiam informar onde é que o consumidor poderia ou não encontrar. Em Brasília, encontramos uma farmácia popular que vende o remédio fracionado. Nos Estados Unidos, Inglaterra e Holanda, o paciente compra exatamente a quantidade de medicamentos que está na receita médica. No Brasil, o projeto de lei que obriga a indústria a oferecer remédio fracionado está parado na Câmara há 4 anos. Hora das notícias paraolímpicas. Oi, tudo bem? Em janeiro, a Nova Zelândia vai sediar o Mundial Paralímpico de Atletismo. Nessa semana, o Comitê Brasileiro enviou equipe ao país que ainda apresenta marcas dos terremotos que sofreu esse ano. Aliás, a equipe da modalidade treina até sábado em São Caetano do Sul, São Paulo. Você lembra do nadador Marcelo Collet? Ele foi o primeiro atleta paralímpico a atravessar o Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França. Bem, ele foi indicado ao prêmio de melhor competidor de águas abertas, mas quem não merece prêmio é o site do evento, que chamou o brasileiro de mexicano. Pois é, os organizadores prometeram corrigir o erro. Um abraço paralímpico, tchau!
Cobra, morcego, onça, pinguim. Então, vamos revisar os sinais? Cobra, morcego, onça, pinguim. Quem tem o hábito da leitura sabe o quanto é prazeroso conhecer histórias e mergulhar nelas como se fosse mais um personagem. E para que esse prazer alcance a todos, existe o livro falado, criado exclusivamente para os deficientes visuais. No Rio de Janeiro, a audioteca Sal e Luz produz e empresta audiolivros de graça, Cláudia. É, Davi, mas corre o risco de fechar as portas. Joaquim acaba de terminar o ensino médio e já planeja cursar uma faculdade. Está estudando 6 horas por dia para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como ficou cego há 9 anos, não usa livros. Todo o conteúdo que precisa, ele encontra nas estantes dessa audioteca. O ano que vem eu estarei fazendo história. É possível. Basta querer, né? Se esforçar. E todos nós temos nosso objetivo e podemos alcançá-los. Português, literatura, livros técnicos e universitários. São 2.700 títulos gravados em fitas cassete e DVDs. Um rico universo, garantindo inclusão social a mais de 2.000 deficientes visuais. Os usuários escolhem o material, levam para casa e têm até 1 mês para devolver. Quem não mora no Rio de Janeiro pode pedir as cópias de graça pelo correio. Nilza foi a responsável pela transcrição de quase metade do acervo. Ela trabalha como voluntária da biblioteca há 17 anos. Todo o tempo disponível que eu tenho é dedicado à gravação. É um prazer enorme a gente transpor para o voz o livro, a força, a energia que você pode passar através de uma leitura, de um conhecimento, de uma abertura, de uma perspectiva melhor de vida. Fernando sempre gostou de ler. Quase perdeu o rumo quando ficou cego há 30 anos. Só no ano passado, com a ajuda da audioteca, conseguiu retomar os estudos. Penso em ser um jornalista, eu gosto muito de jornalismo, ou direito, mas de repente se vier já me formar e trabalhar, vai estar de bom tamanho. O projeto, sem fins lucrativos, é mantido por doadores que ajudam a realizar sonhos como o de Fernando. Mas agora a audioteca pode ter que fechar as portas por falta de verbas. A reversão disso é aparecendo doações de várias maneiras, ou mesmo uma pessoa física que quiser doar, ou indústrias, empresas, estatais ou não, que quiserem conhecer o nosso programa de atendimento ao deficiente visual e quiserem investir aqui e a gente continue dando acessibilidade aos deficientes visuais. Não dá para expressar a tristeza que nós ficaríamos. Precisamos mesmo que alguém doe um pouco de si para que esse trabalho jamais pare e para que outros amigos nossos, porque são centenas de milhares de pessoas com deficiência visual, e podemos dizer, fazer uma colocação melhor, cegos que precisam desse trabalho realizado por essa instituição. Você também pode ajudar a manter o trabalho da audioteca. Para saber como, é só ligar para o telefone 21 2233 8007 ou acessar o site www.audioteca.org.br. Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom dia.